O Padre Pio costumava afirmar que a morte não se mede pelo tempo vivido, mas pela disposição da alma. Há aqueles que partem em silêncio, após uma longa existência, enquanto outros são arrancados deste mundo de forma repentina, sem aviso, deixando para trás um rastro de dúvidas, dor e a sensação de que algo ficou inacabado. No entanto, o santo sempre reforçava que, aos olhos de Deus, nada permanece incompleto. Uma das visões que mais o marcou envolveu um jovem cuja vida foi interrompida muito antes do esperado. Era uma tarde tranquila no mosteiro, quando a luz do sol já se esvaía pelos corredores. Padre Pio rezava próximo ao crucifixo, imerso em profunda meditação, quando seu semblante se transformou de repente. Ele voltou os olhos para um espaço vazio ao lado do altar, como se alguém acabasse de entrar. Um noviço que estava por perto notou a mudança em sua postura. O padre ficou imóvel, atento, quase como um pai que observa um filho assustado. Mais tarde, ele descreveria o que presenciou. Diante dele estava uma alma confusa e trêmula, parada diante de sua própria morte. O rapaz havia falecido de maneira inesperada, violenta, sem tempo para se preparar ou sequer compreender o que acontecia. Num instante, estava vivo, cheio de planos e sonhos. No seguinte, fora arrancado do corpo e se encontrava em um silêncio que não reconhecia. Padre Pio contou que a primeira expressão no rosto do jovem não era medo do julgamento, mas o choque de perceber que a vida havia terminado sem aviso. Ele olhava para o próprio corpo, como se tentasse voltar para dentro dele. Poucos imaginam isso, mas o padre explicava com frequência: quando alguém morre de repente, a alma muitas vezes permanece próxima ao corpo por um breve momento, incapaz de aceitar a separação. Ela tenta falar, respirar, se mover, mas nada responde. A alma entende antes da mente, e a mente se recusa a aceitar o que perdeu. Nesse caso, o jovem estava suspenso entre dois mundos, aquele que conhecera e a eternidade que jamais esperara enfrentar. Padre Pio viu estender a mão instintivamente em direção ao que lhe era familiar, a vida que amava, as pessoas que deixará para trás, o futuro que se dissipara num piscar de olhos. Descreveu a cena com uma clareza comovente, como se alguém batesse à porta de uma casa que já não existia. Porém, naquele instante de confusão, algo mais surgiu, seu anjo da guarda. Padre Pio viu o anjo ao lado do rapaz, luminoso e paciente, como alguém que espera para segurar a mão de uma criança assustada. Ele não falou de imediato, não o puxou, não forçou. Apenas permaneceu ali, emanando paz. O anjo é o primeiro consolo, dizia Padre Pio, porque a morte repentina é como ser despertado de um sonho que não se queria abandonar. O jovem olhou para o anjo com incredulidade. Seu rosto se suavizou, não por compreender tudo, mas por reconhecer algo. A alma lembra o que a mente esquece. Ela recorda a presença que a acompanhou desde a infância, a voz que sussurrou avisos e conforto, o companheiro invisível que nunca a deixou sozinha. Padre Pio descreveu esse momento como uma memória despertando dentro da alma. Mesmo assim, o rapaz hesitou. Olhou para trás, para a terra, para o caminho que acreditava ainda percorrer, para as pessoas que amava. Estendeu a mão em direção ao mundo, como se ainda pudesse mudar algo, consertar algo, terminar algo. Muitas mortes súbitas, ensinava Padre Pio, carregam essa mesma saudade, não da vida em si, mas do amor que ficou inacabado. Os jovens sofrem mais no momento da morte, dizia ele, porque seus corações ainda transbordam de desejos. Padre Pio enxergou claramente essa angústia. Viu o rapaz pensando na mãe, que logo receberia a notícia. Viu-o lembrando das decisões que não pôde tomar, dos presentes que não deu, da alegria que não expressou. O peso de todo aquele amor não dito o oprimia como uma pergunta sem resposta. E então chegou o momento decisivo. Padre Pio explicava que, quando uma alma morre de repente, a primeira revelação não é castigo nem recompensa. É a luz. Uma luz tão pura, tão suave, que parece ser visto pela primeira vez. Ela surgiu atrás do anjo, não como fogo ardente, mas como um amanhecer, quente e convidativa, sem força ou medo. Quando essa luz se aproxima, dizia Padre Pio, a alma compreende duas coisas instantaneamente, que é amada e que nada mais pode permanecer oculto. O jovem tremeu, não de terror, mas de espanto.
De repente, entendeu que era conhecido por completo, cada alegria, cada ferida, cada erro, cada gesto de bondade. Era isso que Padre Pio tanto enfatizava: a alma não é surpreendida por um julgamento, mas envolvida pela verdade. Porém, a verdade pode ser avassaladora para quem esperava mais tempo. O rapaz baixou a cabeça, como se envergonhado por chegar à eternidade despreparado. Murmurou algo, não com os lábios, mas com a essência: não estou pronto. Era o clamor de quem se sentia incompleto. E então aconteceu o mais belo. O anjo deu um passo à frente, tocou o jovem com delicadeza e sussurrou algo que Padre Pio pôde sentir, mas não ouvir. O que percebeu, no entanto, foi isto: o anjo lhe recordou que a prontidão não depende dos anos vividos, mas do desejo por Deus. Padre Pio viu a tristeza do rapaz se amenizar, sua resistência enfraquecer, o apego à terra começar a se dissipar, substituído aos poucos por um anseio pela luz. Ainda assim, o jovem olhou para trás uma última vez, não em rebeldia, mas com amor. Queria se despedir, queria confortar aqueles que chorariam por ele, queria terminar o que começara. Mas o anjo lhe mostrou algo que Padre Pio descreveu como a grande consolação. Ele viu que seus entes queridos seriam envolvidos pela graça, que suas orações, agora livres do tempo, os protegeriam. Entendeu que a morte não encerrava seu amor por eles, mas o ampliava. O rapaz percebeu que poderia fazer mais por eles no céu do que jamais fizera na terra. Nesse instante, contou Padre Pio, a luta desapareceu. Ele viu o jovem fitar a luz com uma mistura de medo e esperança, e então dar um passo à frente, pequeno, trêmulo, mas decisivo. E no momento em que o fez, todo o ambiente se encheu de uma paz tão profunda que o próprio Padre Pio caiu de joelhos. Ele não foi levado cedo demais, dizia Padre Pio, foi levado no momento perfeito para a sua alma. Porque no tempo de Deus, nada é prematuro, nada é tardio, nada se perde, e o amor, mesmo inacabado, continua sua história na eternidade. No instante em que o rapaz entrou na luz, tudo ao seu redor se transformou. O medo que o prendia segundos antes se dissolveu, não porque de repente compreendesse tudo, mas porque percebeu que não precisava compreender. Havia entrado em uma presença que o entendia por inteiro. A luz não interrogava, não acusava, não oprimia. Recebia-o com ternura, como o ar morno após uma noite fria. Padre Pio descreveu esse momento como a alma sendo acolhida em um abraço que nunca termina. O desatar dos nós aconteceu devagar, como um novelo que se desfaz fio a fio. Toda a tensão que vinha da morte repentina, o choque, a confusão, a dor, se desfez sem pressa, sem violência. Padre Pio explicou que era assim com toda a alma arrancada cedo demais da vida. Elas chegam carregando perguntas, arrependimentos, sonhos interrompidos, mas o primeiro abraço de Deus lhes diz, com uma clareza que dispensa palavras: agora você está seguro. Nada se perdeu. Era essa parte da morte que os vivos nunca enxergam, aquela que suaviza o terror da perda súbita. Enquanto o corpo jaz imóvel, a alma é recebida. E não sozinha. Padre Pio viu o anjo da guarda do rapaz caminhar ao seu lado, passo a passo, sem jamais se afastar. Sempre enfatizava esse detalhe: o anjo permanece junto à alma até o instante em que ela se apresenta diante de Deus. Dentro da luz, as memórias do jovem se desdobraram, não em desordem, mas com uma nitidez que revelava o que antes passará despercebido. Ele viu as pequenas bondades que nem sequer recordava ter feito, os gestos de gentileza, as escolhas pelo bem sem que soubesse seu valor, as vezes em que resistiu à tentação, pediu perdão de coração, perdoou em silêncio, ajudou sem ser visto. Todos esses momentos brilhavam em sua vida como estrelas, mais intensos que seus erros, mais luminosos que suas falhas. Deus mostrava tudo à alma, dizia Padre Pio, não para envergonhá-la, mas para lhe revelar quanto amor já habitava dentro dela. O rapaz também viu suas feridas, os momentos de raiva, de egoísmo, de erros, de imaturidade. Mas as enxergou através dos olhos da misericórdia, não como acusações, e sim como lugares onde Deus desejava curá-lo. Chorou, não de medo, mas da beleza de ver sua vida com honestidade. Esse é um dos momentos mais mal compreendidos da morte. As pessoas imaginam um julgamento como um tribunal,
mas Padre Pio o descrevia como um encontro entre a verdade mais profunda e a ternura mais absoluta. Então, o jovem percebeu algo que o surpreendeu: Deus não estava decepcionado com sua vida breve. Não estava irritado por ele não ter estado pronto. Deus via o desejo de amar que ele nunca conseguirá expressar por completo, e contava esse desejo como justiça. Padre Pio dizia que o rapaz olhava ao redor como se esperasse punição, distância, rejeição, mas nada disso veio. Em vez disso, a luz se tornou ainda mais cálida. A alma descobre, explicava Padre Pio, que era Deus quem esperava. O anjo então conduziu o jovem pelo que chamava de primeira purificação. Não era fogo nem tormento. Era a alma se desprendendo dos apegos que carregava, dos medos, dos mal-entendidos, das feridas. Parecia um véu sendo erguido. Quando os jovens morrem, dizia, seus arrependimentos pesam porque sentem que falharam com o tempo, mas Deus cura essa dor primeiro. O rapaz viu que o amor que deixará para trás na terra continuava a se espalhar através daqueles que o pranteavam. Percebeu que sua morte se tornaria fonte de graça para sua família, não porque Deus o tivesse levado, mas porque ele transforma todo o sofrimento em redenção quando oferecido a ele. Padre Pio comparava isso a um bordado. Na terra, só se vê o avesso, os nós e os fios soltos. No céu, contemplasse o desenho completo, onde até os pontos mais frágeis ganham sentido. A verdade por si só já bastaria para curar o choque de uma morte súbita, mas havia algo ainda mais extraordinário que Padre Pio testemunhou. À medida que o jovem se aproximava da plenitude da luz, ele via as preces que eram feitas por ele na terra, não como sons ou palavras, mas como movimentos de graça. Via velas sendo acesas, lágrimas derramadas em silêncio, uma mãe apertando um terço contra a testa, seu nome sussurrado em angústia. Cada uma dessas ações chegava até ele como ondas mornas, envolvendo-o em um amor que atravessava a fronteira entre o tempo e a eternidade. As orações dos vivos se tornam o fôlego dos mortos, dizia Padre Pio, e para quem partiu cedo demais, esse fôlego é tudo. O jovem sentia aquelas preces o fortalecerem, não porque Deus precisasse delas, mas porque ele precisava. A oração o ajudava a confiar. A oração o ajudava a se erguer. A oração o ajudava a se entregar por completo, sem medo. Rodrigo costumava dizer que as mortes repentinas parecem insuportáveis para quem fica porque a dor é o toque do anseio da alma na nossa. Mas a prece transforma esse anseio em consolo, tanto para os vivos quanto para os mortos. Chegou o momento em que o rapaz finalmente se encontrou no que Padre Pio descrevia como a verdadeira alvorada da eternidade. Não havia mais medo, nem choque, nem arrependimento, apenas reconhecimento. Ele reconheceu Deus. Reconheceu o amor. Reconheceu seu próprio propósito, não como uma sequência de anos, mas como uma única verdade resplandecente: ele sempre pertencera a Deus, e nada em sua vida curta havia mudado isso. Padre Pio dizia que o gesto final do jovem foi de gratidão, uma gratidão tão pura que se tornou alegria. A alma se rejubila, explicava, porque vê a misericórdia que a acompanhou em cada dia de sua vida. Era isso que Padre Pio queria que o mundo entendesse: ninguém morre cedo demais aos olhos de Deus. O que parece inacabado na terra é completado no céu. O que parece injusto se torna revelação. O que parece trágico se transforma. E o que se sente como perda se converte em união. Não tenham medo pelos jovens, costumava dizer. O anseio deles se torna seu caminho. O desejo de viver não os condena, torna-se a própria força que os eleva até Deus. O amor que carregaram, os sonhos que guardaram, as esperanças que não realizaram, tudo isso se torna matéria para a graça. O rapaz que antes tremia, confuso, agora adentrava a plenitude da eternidade com confiança, guiado pelo anjo que nunca o deixará, abraçado por aquele que compreendia tudo. Padre Pio observou o momento final, a alma desaparecendo na luz como um suspiro levado pelo vento, e sentiu uma paz inundá-lo. Não era um fim, dizia. Era um começo. O começo que ele sempre deveria ter tido. E assim, a alma do jovem que partirá cedo demais se tornou, na presença de Deus, uma alma chegada no tempo perfeito, ao amor perfeito, aquele que tudo torna inteiro.